Nosso texto é Salmo 16 e o tema, ou o nome dessa pregação, dessa homilia é Tenho sempre o Senhor diante de mim. Então, a minha finalidade aqui é contrapor, tentar colocar diante da igreja uma espiritualidade que está sempre diante do Senhor, seja no momento de fraqueza, seja no momento de força, seja no momento de prosperidade, seja no momento de mais escassez financeira, seja no momento em que a enfermidade bate a porta, seja no momento onde a cura bate a porta. A minha ideia é tentar incentivar mais uma vez os irmãos a terem sempre o Senhor diante de vocês. Salmo 16, eu lerei a partir do versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice, és Tu que garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, o eterno prazer à Tua direita. Não faltam vozes. O que não te falta e não me falta hoje é alguém falando como ser, como viver e o que esperar da vida futura. Não nos faltam vozes, há vozes de todos os lados. Existem vozes religiosas, existem vozes da sociedade, existem vozes no seu trabalho, existem vozes na faculdade, na sua escola. O que não faltam são vozes que estão prontas a te dizer como viver, como ser e o que esperar de Deus ou o que não esperar porque Ele não existe. Não faltam vozes. Quando mais novo eu achava que o problema de Adão e Eva era que eles só tinham duas vozes. A voz do Senhor e a voz do inimigo, e que o nosso problema era muito maior, porque afinal de contas todo cristão tem três inimigos, como diz Efésios 2, o diabo, a carne e o mundo. E no mundo, meus irmãos, na sociedade caída, existem muitas vozes. E como fazer, e como viver, e como estar, e como ser, a fim de que as muitas vozes não nos levem para onde quer que seja. E como fazer para caminhar, como diz no Salmo antigo, Tu me guias na vereda da justiça por amor ao Teu nome. A sociedade deu uma solução para isso. A sociedade criou um aspecto de um indivíduo que é capaz de te guiar para que a sua vida dê certo.
O nome dele, ou a tarefa dele, ou o título dele é coaching. Ele é um treinador de vida. Ele te ajuda naquilo que ele é um especialista. Mas o que me encanta desse salmo, apesar de falar de pessoas capazes e fiéis, apesar de falar que há prazer em estar com pessoas fiéis, o grande clímax, a grande pintura desse salmo, a grande beleza dado a nós é: eu tenho o Senhor sempre diante de mim. E aqui está uma coisa difícil, meus irmãos. Porque o salmista começa com uma palavra que já faz tremer o nosso coração no devocional. Abrimos a nossa Bíblia na segunda de manhã, lá no Salmo 16, a fim de recebermos do Senhor o pão eterno e não apenas o pão material. E a primeira palavra do devocional é: protege-me, ó Deus. O salmista não está negando uma realidade difícil. O dia do salmista, o dia do devocional, começou então com uma palavra de cuidado, uma palavra de atenção. Protege-me, ó Deus. O salmista começou o dia como quem precisa de Deus. Protege-me, ó Deus. Duas coisas são anunciadas no alvorecer, logo assim que o sol dá lugar às nuvens densas, à escuridão. A primeira coisa do dia do salmista é: eu não sou nada. A primeira palavra que brota do pulmão e dos lábios é: protege-me, ó Deus. Mateus, e qual circunstância esse camarada está passando para ele começar o dia assim? Nós não sabemos. O problema do salmista não tem nome. Nós não sabemos se é doença, nós não sabemos se é mais uma guerra que bateu a porta dele, nós não sabemos se o casamento está ficando arruinado, nós não sabemos se o filho quer ser ímpio, nós não sabemos se ele está com um problema material e financeiro. Nós não sabemos, nós sabemos que aqui tem um homem, diante das circunstâncias da vida, diante da realidade, e ele começou olhando a problemas, mas há um Deus logo atrás dos problemas. Protege-me, ó Deus, eu sou finito, eu sou pequeno, eu não consigo ir mais um passo, por isso dá-me força. Esse é um salmo que já começa espremendo o coração do soberbo, do orgulhoso, do altivo, daquele que olha para a semana e fala: a agenda está perfeita, as reuniões foram marcadas, o psicólogo que vai atender, a receita saiu do remédio, chegou na farmácia, eu vou comprar o remédio, finalmente chegou o dia da cirurgia, finalmente aquela causa na justiça saiu e aquele dinheirinho vai chegar, e então eu vou poder resolver. Finalmente, eu vou dar solução aos meus problemas. Mesmo em meio às soluções advindas de Deus e da vida, esse é um camarada que ele não quer começar o dia de outra maneira ou de outra sorte, cantando outro louvor, senão dizendo: protege-me, ó Deus. Por algum motivo que eu desconheço, há alguns meses eu tenho atendido os casos muito graves, seríssimos. E faz uns 5, 6 meses que eu mandei uma mensagem para o pastor: como o senhor aguenta? Como que aguenta todo dia divórcio? Como que aguenta todo dia gente com problema financeiro? Como que aguenta todo dia gente com problema de câncer gravíssimo? Como que aguenta todo dia jovens querendo se matar? Como que sua mente aguenta? E por um motivo que eu também desconheço, poucos minutos depois, ele me respondeu: Mateus, eu começo o dia fazendo uma oração simples. Ó Deus,
O teu servo não é capaz de cumprir a menor tarefa do dia. Dá-me da tua graça hoje. Nós precisamos desse coração, irmãos. Não só quando os problemas forem avassaladores, mas também quando tudo puder dar certo, tiver tudo encaixado, tudo perfeito. Vocês lembram de Moisés? Tá tudo certo para entrar em Canaã, já saíram do Egito. Eles vão devastar todo mundo, Moisés sabe disso. E por um minuto Deus diz assim: eu não vou com vocês. Moisés, está tudo certo, eu vou mandar um anjo. Eu vou enviar um anjo e ele vai com vocês e vocês vão ter terra. Vai ter terra que mana leite e mel, vai dar tudo certo. Eu só não vou contigo, Moisés. Eu só não vou com esse povo, Moisés. E a oração de Moisés é como a desse salmista: se o Senhor não for comigo, não precisa me enviar. Deixa eu te explicar o que Moisés estava tentando dizer. Não vale a terra prometida sem o rei da terra prometida. Esse é um salmo onde os nossos corações têm que saírem daqui, ou já mesmo aqui, com uma certeza: tenho o Senhor sempre diante de mim, não tenho outro bem além de ti. Mas antes da gente entrar nessa parte, o salmista dá um salto para o versículo 2, dizendo: tu és o meu refúgio. E ele começa a explicar sobre isso. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, eu não tenho bem além de ti. Sabe o que eu acho incrível do camarada que escreveu esse salmo, de Davi? Davi é muito instruído teologicamente. Havia uma lei, perto de Deuteronômio 18, que o rei devia ter na cabeceira da sua cama um livro da lei. Davi era completamente instruído na lei do Senhor. E o que me encanta nesse salmo é que o que está na cabeça de Davi, toda essa teologia de Davi, ela vira coisa prática, ela vira adoração. Porque Davi, ele começa: tu és o meu Senhor. É uma coisa particular, é uma coisa pessoal, meus irmãos. E aqui, as palavras de Davi elas precisam florescer no nosso coração, a fim de que a gente tenha, de fato, uma mente iluminada pela palavra de Deus. Mas nós não podemos ter apenas uma mente iluminada pela palavra de Deus. Nós precisamos ter um coração em chamas, um coração devoto, um coração piedoso, um coração que se rende, um coração que chama o Deus de meu Deus, um coração que chama o Senhor de meu Senhor. Não, está tudo certo que nós cantamos, que Ele é sublime, que Ele é grande, que Ele é majestoso, mas quando você se dobra e você ora o salmo antigo: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim. Você realmente acredita que Ele se inclinou para você? Tudo bem quando nós ensinamos a vocês a grandeza de Deus, mas irmão e irmã, minha querida e meu querido, quando você, na sua oração simples, você para aqueles seus minutinhos do dia e você vai até o Senhor em oração, você consegue ver o Senhor glorioso te ouvindo. Você consegue crer que aquele que governa as estrelas, conta fio de cabelos de 8 bilhões de pessoas no mundo, você consegue crer que Ele está perto de você? Há poucos dias atendi uma menina convicta do catolicismo, 17, 18 anos. E ela virou para mim e falou: Mateus, eu não adoro Maria. Quando eu oro a Maria, quando eu rezo a Maria, eu rezo pedindo força para ir até Jesus. Eu só quero mais força para chegar até Jesus. Sentado com ela, eu li 2 textos. 1 João 2,1,
Filhinhos, essa coisa vos escrevo para que vocês não pequem. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um intercessor junto ao Pai. Leia o próximo texto. 1 Timóteo 2,5. Pois há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Quando eu cheguei no terceiro texto, uma outra menina olhando assim, um aconselhamento. Eu li o Salmo 40 e disse assim, lê comigo, filha. Ela, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Aí eu perguntei para ela, pausa, você consegue entender que Senhor nesse texto é Jesus? Ah, eu consigo, professor. Ok, filha. Coloquei toda a minha esperança em Jesus. Agora repita em voz alta, depois da vírgula. Trêmula, ela repetiu, ele se inclinou para mim. Você não precisa de força para ir até Jesus. Não importa o tamanho da sua força, importa o tamanho da sua fraqueza. Importa o quanto você se acha dependente dele. Quando o espinho na carne é atravessado a alma do cristão e a noite escura chega, ou o simples fato da vida está sendo vivida de uma maneira que nós não conseguimos dar conta, o que faz com que as nossas orações sejam ouvidas é um homem com a mão furada do lado do trono eterno de Deus. Não é o quão bons somos, o quão forte, o quão nós conseguimos articular palavras bonitas diante dele. Vocês conseguem lembrar da nossa irmã Ana, mãe do Samuel, que mal conseguia articular palavras, que o sacerdote falou, essa mulher está bêbada, mas ela não estava bêbada, ela estava derramada em confiança daquele que era único e poderia atendê-la. Aquilo era a dor da alma expressa dizendo, eu não dou conta sozinha. Tu és o meu Senhor. Ele levanta a mão no meio do culto. E esse versículo me impressiona, porque o Mateus natural que fica lendo Bíblia, eu olho para esse versículo e falo, Davi é mentiroso, mentiroso, mentiroso. Ele tem bem além de Deus, sim, ele é rico, podre de rico. Davi tem muito dinheiro, Davi tem muitas mulheres, Davi tem muitos carros e cavalos, Davi tem muitos homens de guerra, Davi não tem necessidade física. Quando eu leio esse texto, não tenho bem além de ti. Mas é porque eu não entendi o que Davi queria dizer. É porque, irmãos, quando Davi colocava tudo o que ele tinha, e quando ele olhava para aquele que está sentado no trono, tudo que ele tinha reduzia a nada. É porque tudo que ele tinha era incomparavelmente pequeno, inferior, frugal. É porque quando Davi olhava nos olhos daquele que tem chama de amor, ele dizia, não tenho bem, eu não tenho bênção, nada que eu tenho, acumulei, juntei, possuo, se compara a uma única porção da sua bondade. E eu não pude deixar de pensar, lá naquele texto de Marcos, que um jovem rico chega até Jesus. Jesus fala para ele pergunta a Jesus na realidade, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, tu sabes os mandamentos, tu sabe o que tem que fazer. Aí ele vira para Jesus e fala assim, eu tenho feito isso tudo desde a minha adolescência. Aí a Bíblia diz assim, e Jesus o amou. Jesus não falou que ele era um hipócrita, Jesus não falou que ele era um dissimulado, que ele era barganhador. Jesus olhou para ele e o amou. Sabe qual é o próximo versículo, meus irmãos? O jovem saiu triste e contristado, porque ele tinha muitas riquezas. O Deus homem, Jesus de Nazaré,
olhou nos olhos dele, o Alisson, e o amou. E ele virou as costas e foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Às vezes nós temos muitos tesouros para amar Jesus, né? Às vezes nós temos muitas paixões desse mundo. Às vezes a gente olha assim. Uma aconselhada me disse isso uma vez: Mateus, eu era muito mais feliz no mundo. Aí eu lembrei do pessoal lá do Egito, escravo 400 anos. Deus tira eles do Egito. Quando eles passam poucos anos no deserto, eles olham para Moisés e falam: que saudade do Egito, o alho lá era maravilhoso, a cebola era maravilhosa, afinal de contas ser escravo não era tão ruim assim. Jesus olhou para o jovem e o amou, e ele falou: não é suficiente, eu prefiro as riquezas desse mundo. Jesus o olhou nos olhos e o amou, e ele disse: eu não te quero. As paixões estão me prendendo de tal maneira que eu não quero caminhar contigo. As minhas riquezas valem mais do que o seu amor. E é de tirar o fôlego mesmo. E tem que ser mesmo. Não tem outro bem além de ti. Eu vou deixar esse tema suspenso, porque Davi vai voltar nele. E quando ele voltar nele, nós vamos pressionar de novo. Olha como Davi continua. Quanto aos fiéis, os fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Deixa eu te falar 3 coisas desse versículo. Número 1, Davi reconhece que tem crentes fiéis na terra. Davi identifica. Davi olha para o Juninho, a crente fiel na terra. Davi olha para o Lucas e a crente fiel na terra. A crente fiel na terra na Nigéria, a crente fiel na terra lá no Canadá, a crente fiel fora da nossa denominação. A crente fiel. A crente fiel, longe do nosso estigma político. A crente fiel, embaraçado, ainda em ideologias aqui e ali. A crente fiel, com posições teológicas diferentes da nossa. Nós precisamos voltar a reconhecer que existem crentes fiéis que não concordam com a gente. Essa ideia de que só nós somos cristãos, que só nós somos espirituais, isso é uma ideia sectária. As seitas que dizem, só tem verdade aqui, lá fora está todo mundo perdido. Não. Existem crentes fiéis. Mas Davi não para aí. Davi tem elogio. Eles é que são notáveis. Nós precisamos disso. Fulano de tal é da outra comunidade. A comunidade não pensa que nem eu, não. Mas eles também são notáveis. Pastor é de oração, fiel à Bíblia. Nessa doutrina não concorda comigo, mas é homem fiel, homem capaz. Aquele espectro político ali, A ou B, X ou Z, ele tem um monte de coisa ruim. Mas olha aquilo ali que bom. Será que não deveríamos pensar naquilo ali? Terceiro ponto. Ele reconhece que existem outros cristãos. Ele reconhece talentos, virtudes, qualidades nos outros cristãos. E ele diz algo que abala meu coração. Em quem está todo o meu prazer. Em quem está todo o meu prazer. Como anda teu coração
Como anda teu coração nas amizades? Me deixe diminuir o ritmo da pregação por um momento e te fazer refletir em como andam as suas amizades. 3 qualidades: cristão, notável, cheio de virtudes, em quem tenho prazer. Você tem prazer em amizades cristãs? Amizades que têm virtudes para te ensinar? Amizades que terão conversas difíceis que você não quer ter? Amizades que poderão dizer: tu está indo por um caminho perigoso. Olha como é que você trata a sua esposa. Minha irmã, eu acho que você não tem tratado adequadamente seus filhos. Meu querido irmão, eu acho que você devia ser mais compromissado com a igreja. Meu irmão, como você usa seu tempo? Meu irmão, como anda a vida de pecado? Qual é a sua luta? Qual tenha sido a sua luta no último ano? Davi reconhece que há prazer na amizade cristã. Você precisa, peregrino, de um fiel. Você precisa de alguém para andar do teu lado, meu Deus do céu. E agora Davi vai fazer um contraponto. Olha o que Davi vai fazer. Irmãos, deixa eu fazer uma nota aqui, que muito tem me intrigado em algumas igrejas, isso. Preste muita atenção. Existem fases da nossa vida, tá? Existem fases que o acompanhamento tem que ser muito mais intensivo. Existem fases que o acompanhamento pode dar uma relaxada, porque tem irmãos mais necessitados na igreja. E isso precisa fazer parte da sua compreensão. Se você é um irmão ou uma irmã que está necessitado de ajuda emergencial, de caminhar contigo alguém de acompanhamento uma vez por semana, ou se você é um irmão ou uma irmã que deveria estar crescendo e amadurecendo a trancos e barrancos para ajudar outros irmãos. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O Dietrich Bonhoeffer me ensinou uma coisa. Estava conversando até dele com um professor de história. O Bonhoeffer me ensinou uma coisa. Existe a igreja ideal. Igreja ideal. E existe a igreja real. Se você amar só a igreja ideal, você vai matar a igreja real. A igreja ideal é o nosso destino, mas nós estamos na igreja real. E o que é a igreja real? A igreja real tem Mateus, que às vezes não te respondeu no mesmo dia. A igreja real, às vezes, você passou e alguém não deu boa noite, não foi porque não te amava, não foi porque estava te odiando aquela semana, foi só displicência. A igreja real, às vezes a gente entra em algum conflito que não se resolve imediatamente, mas a gente não pode jogar ele na caixa do esquecimento e ninguém nunca mais depois solucionar o conflito. A igreja real, meus irmãos, a igreja real é composta por pecadores como você. Sim. Há algum tempo estou estudando sobre casamento. E aí eu peguei uns livros lá e estou olhando sobre casamento desde o final do ano passado. E achei algo interessante em um dos livros, que tinha lá uma frase assim: quando você acorda, você olha para o lado e você encontra um pecador. E quando ela abre os olhos, ela encontra do outro lado um pecador. Quando você abre os olhos no culto, na sua frente tem um pecador. À sua direita tem um pecador. À sua esquerda tem um pecador. Por que você está dizendo isso, afinal de contas, Mateus? Porque ou a gente vai escolher crescer junto, ou a gente vai escolher esmagar um ao outro. Ou nós iremos escolher... Deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos que vocês sabem que eu gosto muito de café. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Gosto muito de café, cheguei muito cansado do trabalho. Carol veio, colocou lá o cafezinho em cima da mesa do escritório, pois então eu já cheguei direto para o escritório, tinha que preparar mais uma aula, mais um sermão, alguma coisa. E aí, eu falei assim, e aí, lembrou de botar o açúcar? Aí o coração da minha esposa, meu Deus do céu, acabei de levar um cafezinho para um homem e é assim que ele fala?
Agora, preste atenção na diferença. Minha esposa colocou o cafezinho. Eu tô na dúvida, tem açúcar ou não tem? Ô mozinho, tô muito cansado, será que tá docinho esse café hoje? Eu falei a mesma coisa, de maneira... Sabe como é que eu aprendi isso? Eu aprendi que eu queria estar casado para sempre. Então eu tinha uma escolha. Ou eu vou massacrar a minha esposa por todos os erros que ela tem, ou eu vou ajudá-la a vencer os erros que ela tem, e ela vai me ajudar a vencer os erros que eu tenho. Isso é uma escolha. Se você escolher massacrar quem você escolheu passar a vida inteira, se você escolher massacrar quem está do seu lado na igreja, por todos os erros que essa pessoa tem, sabe o que vai sobrar para você? Igreja nenhuma. Sabe o que vai sobrar para você daqui a 30 anos? Casamento nenhum. Sabe por quê? Você poderia regar um pouquinho cada dia seu casamento, a sua igreja, mas você decidiu apontar todos os erros que tínhamos. E aí os olhos param de brilhar. Irmãos, viver eclesiologia é viver uma vida decidida a amadurecer e resolver conflitos. Não espere que toda mensagem que vier do púlpito vai ajudar a não ter nenhum conflito. Não. Haverão conflitos. Haverão dias que nós não concordaremos. E se vier o dia que eu te tratar mal, por favor, antes de falar para todo mundo que eu te tratei mal, me chama no canto e fala que eu te tratei mal. Fala assim, poxa, Mateus, não achei legal. Irmãos, nós precisamos, vamos seguir como Davi? Existem crentes fiéis, existem crentes virtuosos, e eu quero ter prazer nesses cristãos. Se eu quero ter prazer nesses cristãos, nós precisamos decidir ajudar-nos. A peregrinação de mãos dadas. Se você quer ter um casamento glorioso, virtuoso, se você quer ter um casamento que floresce, a decisão é toda sua. A decisão é você sentar diante dessa pessoa que você escolheu e falar assim, meu amor, vamos decidir ter conversa difícil em amor? Como assim conversa difícil em amor? Amorzinho, não gostei daquilo que tu fez não. Ah, amor, deixa eu te falar já com amor. Eu não gostei daquele dia que tu saiu também, não, tu devia ter ficado comigo. Aquele dia eu estava mais para baixo. Nós precisamos decidir. Viver esse tipo de amizade na comunidade que Davi está estabelecendo. Afinal de contas, você vai morar para sempre com quem está do seu lado, tá? Se ninguém te avisou, estou te avisando. A meta é eu morar com Douglas. A meta é eu morar com Jael junto com Jesus para sempre. Adianta esmagá-lo dia após dia? Adianta? Vai sobrar o que deles para a nossa comunhão? Mateus, você está me dizendo que todo conflito, todo problema vai ser resolvido do dia para a noite num passo de mágica? Não. Isso é infantilizar a dureza do nosso coração. No entanto, eu não quero infantilizar a dureza do nosso coração, o seu coração é duro. Seu coração não quer perdoar não, seu coração não quer deixar para lá. Seu coração não quer caminhar em amor, o meu também não. Mas eu também não posso ignorar a realidade da graça ativa na comunidade. Deus está no meio do seu povo. Deus é o restaurador de comunhão do seu povo. Culto cheio do Espírito Santo é um culto que gera comunhão. É um culto que podemos cantar unidos a glória de Jesus de Nazaré, que nos fez um com Ele. Amém? Glória a Deus. Ok, o contraponto agora é seríssimo, versículo 4. Eu vou andar rápido, porque meu tempo está muito avançado, mas eu preciso notificar vocês desse versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Mateus, eu não tenho coragem de dizer isso aí não, tá? Eu tenho uns amigos aí do Quimbanda, do Umbanda, do Candomblé, uns amigos, né, da Igreja Católica. Eu vou falar que ele vai sofrer pra caramba. Irmãos, tem outra maneira de tu dizer isso aqui. No mesmo aconselhamento que eu estava lá com a menina que era católica, eu fiz uma pergunta para ela. Depois que ela leu, ele se inclina para mim. Aí eu fiz uma pergunta só. Filha, quero te fazer uma pergunta. Se Deus se inclina para você do trono,
por que você está esperando Maria te ouvir morta? Aí quase que ela caiu para trás assim, da cadeira, assim, junto. Irmãos, grande será o sofrimento daqueles que buscam adorar outros deuses, porque a idolatria corrompe o ser humano. Você não pode acreditar, ou você não pode achar. O pastor tem dito uma frase no púlpito que ela é muito verdadeira. A forma que você pensa sobre Deus, a forma que você faz teologia, ela influencia a maneira que você vive. Padrão de pensamento modela comportamento. A forma que você pensa, você vai agir. Se você segue a um Deus que diz que tudo bem matar bebês, tudo bem matar bebê e fazer aborto. Se você segue a um Deus que diz tudo bem, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ter sua rivalidade dentro da igreja. Se você serve um Deus que todo mundo é Caim ou Abel, vai estar sempre eu contra você, você contra mim, e isso aqui vai virar aquela bagunça. A forma que você pensa sobre Deus é a forma que você vai agir. O que Davi está dizendo é: você precisa anunciar às nações que todas as vezes que eles se afastam de Deus, eles se tornam menos humanos. Toda vez que você busca a idolatria, toda vez que alguém busca a idolatria, essa pessoa se torna menos humano. Mateus, o que é ser menos humano? É ser menos quem Deus te criou para ser. É fazer menos do que Deus te criou para fazer. Você devia adorar aquele que é excelso e sublime, aquele que criou tudo. Aí você começa a adorar uma vaca. Quem é maior? Isso é degeneração. É isso que Davi está querendo dizer. As nações, por adorarem a Deus, elas se tornam menos humanas. Quer a prova disso? Olha o que Canaã fazia. Tem crianças aqui? Poucas, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eles adoravam Moloque, eles faziam um boi gigantesco de ferro, obra de funileiro, um boi gigantesco. Olhe para o seu versículo aí, ó. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Está vendo aí? Está vendo? Não participarei de sacrifício de sangue. A possibilidade de sair ser sacrifício humano é muito grande. Mateus, isso nunca aconteceu, não? Visite a literatura de Canaã. O pessoal que adorava Moloque, eles faziam um boi gigantesco. E Moloque gostava de sacrifício infantil. E para o pessoal não ouvir o barulho do sacrifício infantil, eles batiam tambores enquanto as crianças queimavam dentro do boi. É isso que estava lá naquela época. E aí a gente fica com aquele negócio assim: não, essa nação aí que Deus mandou matar todo mundo era muito boazinha. Meus irmãos, nem ateu vê isso. Até o ateu degenerado, ele fala assim: aquela nação era perversa, os amalequitas eram perversos. Mateus, me cite um caso na Bíblia de uma amalequita perversa. Tu lembra da história de Esté? Ok. Na história de Esté tinha o tal do Mordecai, que era o tio ou primo dela. E tinha um camaradinha que conseguiu autorização do rei da Pérsia para matar todos os judeus. Quem lembra o nome dele? Amã, vocês lembraram do Amã? Só que o Amã, a Bíblia não chama ele de Amonita, a Bíblia chama ele de Agagita. Provavelmente ele era descendente de Agag, que por sua vez era filho de Amaleque. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Sobreviveu um homem e quase que ele destruiu centenas de milhares de pessoas. Sabe como é que eles iam matar os judeus? Não era só enforcamento, era empalamento. Você que é adulto, depois dá uma pesquisada do que é empalamento. Posso falar o que é empalamento? Empalamento, a crucificação parecia coisa de criança perto do empalamento. No empalamento, eles enfiavam uma estaca no chão e cravavam o ser humano pelo ânus na estaca. E aí você vai falar que esse povo era bom? Vai no Museu do Louvre, vai ter uma parede inteira dos assírios. Quando tu chegar lá, bota na internet, aí vai ter aquela pintura maravilhosa. Tu chega pertinho da pintura, vai ter um monte de homem segurando cabeça de bebês. Então, quando Davi diz: eu não vou pronunciar nem o nome deles, porque eles fazem sacrifícios de sangue. Irmãos,
Nós precisamos entender a Bíblia em seu contexto. De que tipo de idolatria Davi está falando? Era uma idolatria severíssima. Eles eram perversos, eles eram maus, malignos. Mateus, isso não acontece mais hoje. Uma vez fui pregar na conferência, aí tinha uma menina assim, devia ter uns 15 anos, toda hora a menina manifestava endemoniada. Eu sempre preguei do jeito que eu estou pregando aqui, eu não falo em línguas, pregando, não faço nada disso. Sempre preguei desde que eu era novo, eu prego assim. E a menina toda hora manifestava, até o momento que tiraram ela. Aí no final do culto eu fui lá conversar com ela. Como que uma criança de 15 anos manifesta endemoniado o tempo todo e expulsa demônio, tira demônio, o tempo todo? Aí eu fui lá conversar com ela. Filha, o que está acontecendo? Aí ela disse assim, olhando para os meus olhos, chorando. Tio, é porque a minha mãe me leva no cemitério desde que eu tenho 5 anos. E eles sempre abriram cova e me colocaram deitado na cova para poder fazer despacho de não sei o quê. O que eu estou querendo demonstrar aqui é cuidado. Cuidado. Às vezes você quer julgar o texto bíblico pela sua justiça sem conhecer o contexto bíblico, sem conhecer o que aqueles povos estavam fazendo. Aí quando surge um engraçadinho na internet falando assim, não, o Deus dos crentes, o Deus do Antigo Testamento era muito cruel. Cruel eram as nações em pecados. Eles eram bárbaros, eles eram cruéis. Na época do Império Romano, eles crucificaram tanta gente que não tinha árvore. Haviam dias que haviam mais de 500 crucificados. É sobre isso que Davi está dizendo. Qual é meu alerta para a igreja? Ao ler um texto bíblico que você não entendeu, você ficou na dúvida, meu Deus, precisava disso tudo. Faz o seguinte, Deus, eu não sei como isso aqui funciona, mas busca instruir o teu servo, busca instruir a tua serva. Ó Deus, me dá um coração ensinável, me dá um coração que possa aprender a tua palavra. Não vá para o texto querendo julgar o texto. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vamos caminhar para o final. Nós temos agora mais uma etapa e nós caminhamos direto para o final. Versículo 5. Agora Davi vai falar sobre gratidão. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Irmãos, provavelmente o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus é quem está decidindo a minha vida agora e a minha vida futura. Tu és a minha porção e o meu cálice. A minha sorte caiu em lugares agradáveis, era mais ou menos assim. Quando Josué dividiu a terra, ele dividiu a terra por tribo. Irmãos, tribo aqui eram os filhos de Jacó, não era como nós temos nas Américas, tribos indígenas. Aqui eram tribos da família de Jacó. Cada filho de Jacó se tornou uma tribo. Então, Simeão, Benjamim, Judá, etc, etc, etc. O que Davi está dizendo é, eu não sei porquê, mas Deus tem me agraciado na vida. E Deus não tem me agraciado somente nessa vida, Deus tem me agraciado na vida futura também. E é aqui onde eu preciso começar a caminhar para o fim na argumentação. Meu querido e minha querida, quão maravilhoso será se o Senhor Deus nos abençoar com toda sorte e porção de bênçãos, aqui e agora. Quão maravilhoso será se a nossa igreja não sofrer de doenças severas. Quão maravilhoso será se nós não tivermos casamentos derretendo. Quão maravilhoso será se nós não tivermos problemas financeiros severos na igreja. Será maravilhoso, meus irmãos. Não pense que eu não oro por isso. Eu dobro e eu peço, ó Deus, que a irmã fulana de tal passe no concurso que nem ela pediu. Que o irmão fulano de tal seja promovido no trabalho dele, a ponto dele poder ajudar mais gente, a ponto dele dar uma condição melhor para sua família. É por isso que eu oro. Você acha que eu oro assim, ó Deus, manda mais provação e muitas doenças para a minha igreja, para a gente ficar mais fiel. Tu acha que eu oro isso aí? Lógico que não, meus irmãos. A minha oração é, Deus, livra-nos das doenças severas. A minha oração é, Deus, dá pão ao que come, semente ao semeador. Dá prosperidade a esse povo. Eu quero ver eles fazendo churrasco, chamando todo mundo. É isso que eu quero ver. No entanto, a nossa esperança não pode se resumir ao que acontece nessa vida. Deus não é porção de Davi só nessa vida. Deus é a porção de Davi para a vida futura também.
Queridos, nós não podemos ter uma cosmovisão, uma visão de mundo, em que tudo se resume ao aqui e agora. A nossa oração não pode ser somente, ó Deus, abençoe fulano, abençoe ciclano, ó Deus, cuide do casamento do outro. Não, tem que ser, Deus, que tudo vai bem nessa vida, mas Senhor, não deixa fulano se perder não, Senhor. Senhor Deus, se a promoção, Deus, vai colocar meu irmão numa situação que ele não está pronto para lidar, não dê a promoção não, meu Deus. Preserva a fé dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, preserva a fé da minha irmã em meio à doença, em meio à enfermidade. Minha mãe tem fibromialgia e está num estágio já, que assim, não tem cura, né? E a minha oração é, Deus, não tem cura, mas pela tua graça, pelo teu amor, como está no Salmo 51, estende a mão para minha mãe. Nós estamos orando pela mãe da Chayane também, que se encontra numa situação muito grave. Deus, estende a mão. Mas, meus queridos, nós haveremos de ter falhado se, ao não completarmos a oração, Deus, estende a mão para minha irmã e não deixa ela perecer. Não deixa não, Senhor. Senhor, nos ajude a chorar com a irmã. Nos ajude a sangrar com a irmã. Me ajude a visitar a irmã no meio da dor. Mas, ó Deus, não deixa a fé dela perecer, ó Deus. Irmãos, o pastor tem argumentado aqui e eu quero falar um pouco desse argumento. Eu, Mateus, particularmente, acredito que Deus nos dá sofrimento que a gente não pode carregar. Porque senão, a gente nunca ia recorrer à graça dele. Nós seríamos autossuficientes. Então, Deus de fato nos dá sofrimento maior do que as nossas forças, para que sejamos humildes e confiemos somente na graça dele. Mas existe um limite para isso. Qual que é o limite do sofrimento para mim? O limite do sofrimento para mim é quando o sofrimento chega num ponto que ele vai derreter a sua fé. Nesse momento, Deus faz com que o sofrimento cesse. Porque todo sofrimento tem que se reduzir ou tem que finalizar em glória, honra, força e majestade para Deus, e que a sua fé seja testada e aprovada e a sua salvação seja plena. E nós precisamos viver, igreja, com essa demanda de termos irmãos enfermos que talvez o Senhor não cure, e da gente estar lá para chorar realmente com essa irmã, com esse irmão que não consegue sair do problema financeiro, com essa família que parece arrastar com problema com os filhos. Estamos lá. Nós não podemos fugir das dificuldades da igreja, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. Então, Davi agora tem uma palavra que ela faz a gente pensar muito na nossa vida. Bendirei, versículo 7, bendirei ao Senhor, que me aconselha. No escuro da noite o meu coração ensina. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Queridos, eu gostaria que você refletisse numa coisa. Bendirei o Senhor que me aconselha. No escuro da noite o meu coração me ensina sabedoria. Às vezes eu converso com alguns de vocês e vocês fazem parecer assim: Mateus, de noite não vem versículo nenhum na minha cabeça. Só veio o episódio que eu assisti da série. O rapaz matou todo mundo e salvou a princesa. Mateus, no final da noite, só vem meus problemas. Não vem versículo nenhum. Mateus, no final da noite, não vem a palavra de domingo à noite. Irmãos, eu não quero ser leviano aqui. Então eu preciso te falar uma coisa. Ler a Bíblia, orar, exige pernas de fidelidade. Nem todo dia tu quer, não. Mas todo dia tu quer comer? Todo dia tu quer tomar banho? Todo dia tu quer fazer tudo o que tu faz todo dia? Certamente não. Certamente não. Eu não gosto de comer salada. Vocês já viram minha figurinha? Eu detesto salada. Nenhum mamífero come alface. Eu não gosto de salada. Mas Deus deu aí, pessoal da engenharia de alimentos, né? Pessoal da nutrição. E o pessoal disse que nós precisamos comer fibra e salada. O que eu faço? Eu estudo teologia, eu não estudo fibra e salada. Eles disseram que nós precisamos comer esse tipo de coisa. Então eu como a beterraba. Com cara feia, mas eu como.
Eu como a couve, dando glória a Deus, fininha, que minha esposa faz. Ela tenta de tudo para deixar uma bênção. E bota lá o alho, o azeite, e melhora mesmo, irmãos. Mas o problema está em mim, é o meu pecado de não querer a salada. Às vezes, vocês são como eu com a salada. Você não quer ler a Bíblia, você não entendeu no dia anterior, não ficou muito claro. Você está numa parte meio desencorajadora, né? Fulano teve tantos filhos e morreu. Ciclano teve mais filho ainda e morreu de novo. E Bertano, aí sabe o que eu fiz? Eu li tanto que eu gravei. Eu lia tanto esse negócio que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que gravar para nunca mais ler, né? Adão gerou 7 Enos, Enos, Cainã, Malalael, Jarete, Enoque. Aí eu fui gravando todas as genealogias possíveis para ficar no meu coração, até o dia que começou a dar sabor. Até o dia que eu cheguei na genealogia de Jesus e falei, tem mulheres aqui. Por que um judeu botou mulheres na genealogia? Tem prostituta, tem um monte... Rapaz, prostituta na genealogia de Jesus, aí ganhou brilho. Deixa eu te falar uma coisa. Demora a ganhar brilho às vezes. Tu vai lendo um versículo aqui, aí tu leu a Bíblia toda, ficou uns personagens meio confuso, mas tu continua, meus irmãos. Tu parou de comer arroz e feijão da primeira vez que tu não gostou? Eu só conheço 2 pessoas que pararam de comer carne porque não gostaram. Mas normalmente todo mundo come carne, né, meu Deus do céu? Aprende a gostar. É assim com a Bíblia também. Quando as histórias forem fazendo mais sentido, vai dando mais sabor. Hoje eu já gosto mais da couve. Hoje eu já gosto mais da árvore, do brócolis. Hoje eu tô, entendeu? O paladar está melhorando. Hoje eu já bebo café sem açúcar. O paladar vai melhorando. Mas você não pode desistir. Eu tenho o Senhor que me aconselha. Se você não tiver o Senhor que te aconselha, se sua cabeça não estiver cheia de Bíblia, vai estar cheio de outra coisa. É uma escolha, irmãos. É uma escolha nua e crua. Nós precisamos de pernas de disciplina. Mateus, estou muito sem força para ler a Bíblia. Vem para a igreja, a gente prega a Bíblia aqui. Aí talvez algo te encante no texto, fala assim, meu Deus, que texto incrível. Aí tu começa a estudar o texto. Aí no outro dia tu lê mais um texto. Venha para a igreja. Caminhando para o fim. Eu vou ler o 9 e o 10 juntos. Por isso meu coração se alegra, e no meu íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás do sepulcro. Aqui é mais uma vez o Davi falando, eu não tenho esperança só nessa vida. Eu também tenho esperança na vida eterna. Eu não vou morrer para sempre. Eu sei que esse é um salmo usado lá no Novo Testamento para falar de Jesus, mas aqui é a esperança de Davi. A esperança de Davi é, Deus não vai me abandonar. Um dia eu estarei com Ele para sempre. Irmãos, você precisa ter nesse seu coraçãozinho a esperança de estar para sempre com Jesus. Não, Mateus, eu vou para a igreja porque na igreja ensina vários costumes e valores aos meus filhos. E lá é muito legal para poder criar filhos. Nós estamos aqui para te ensinar a ter esperança na vida eterna. Mateus, eu vou para a igreja porque eu quero ser alguém mais caridoso e me sentir melhor comigo mesmo. Nós estamos aqui para te ensinar a ter esperança na vida eterna. Mateus, eu vou para a igreja porque eu tenho pensamentos contrários a Deus e eles me perturbam. Nós estamos aqui não apenas para te ensinar a vencer pecados, nós estamos aqui para te ensinar a levantar as mãos, agarrar as mãos de Jesus vazia e estar para sempre com Ele. O fim da igreja é preparar santos para habitarem na eternidade com Cristo. Esse é o fim da pregação, te entregar a Cristo, conservar no seu coração o desejo pela eternidade. O seu coração adolescente, embaixador, jovem e adolescente, pulsando pelo desejo de olhar nos olhos de Jesus. E é aqui aonde eu acabo, e eu fico triste porque esse salmo acaba. Porque o salmo acaba na melhor parte, meu Deus do céu. É como aquele filme que acaba no meio da guerra e tu não sabe quem vai matar alguém. Mesma coisa. Versículo 11. Isso aqui é incrível demais. Tu,
me farás conhecer a vereda da vida. Alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Número 1. Só Deus pode te fazer conhecer a vereda da vida. Mateus, sou muito bom de filosofia. Ah, que legal, eu viro várias noites estudando filosofia para poder ensinar aluno. Isso não faz te conhecer a vereda da vida. Eu quero que tu pense numa coisa. Olha para essas máquinas aí de ar-condicionado. O camarada que inventou esse negócio criou uma coisa chamada manual. Como usar o ar-condicionado. O camarada que desenhou o móvel, os homens vão me entender melhor agora. Aquele móvel, aquele guarda-roupa que tu comprou, aquela cômoda, né? Aquele criado mudo que tu comprou lá na internet, e tu não quis pagar R$150 no montador, todo homem já passou por isso aí. Aí tu falou assim, no YouTube é facinho. Cômoda chegou e tu falou, vou montar, isso aqui é tranquilo pra mim. Rapaz, era tanto parafuso. Parafuso 1, 2, 3, 4, 5, tu falou, onde que vai esse negócio? Esse buraco aqui, acho que entra, aquela confusão, né? Aí chega no final, aí a mulher olha assim pra gente, ô mozinho, tem os 4 parafusos sobrando, né? É ou não é? Sabe o que é? Nós não lemos o manual. Quando eu olho pro móvel, eu olho assim, ó, vou confessar pra vocês, se alguém foi capaz de cortar a peça, mandar o parafuso, eu sou capaz de montar sem esse manual. Eu não preciso de manual nenhum. E nós fazemos a mesma coisa com a vida. Deus é o autor da vida, mas por alguma razão chamada pecado, nós achamos que nós conseguimos desempacotar o significado da vida. Nós achamos que nós conseguimos abrir assim a vida na nossa frente e falar, agora eu sei o que é vida. Deixa eu te falar, você precisa de revelação para entender o que é vida. Você precisa de alguém abrindo essa Bíblia aqui, ó, e falando, vida é isso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na filosofia atual, eles creem mais ou menos assim. A existência precede a essência. O que é isso? Quer cair, pô. Acho que o demônio não quer que eu use esse exemplo aqui, não. Ó, lápis. Quem inventou o lápis disse para o que o lápis ia servir. Quem inventou o relógio, antes de inventar o relógio, ele falou, vou inventar um negócio para ver as horas. Quem inventou o microfone, inventou um negócio para falar mais alto. Ou seja, tudo que é inventado, ele já é inventado com um propósito. Quando Deus te criou, ele já te criou com um propósito. Mas a ciência moderna, ela vai te dizer assim, não, você é um papel em branco, tu não tem propósito não, você pode ser o que você quiser, inclusive árvore. Vocês acham que eles entendem o que é vida? Vocês acham que eles entendem o que é vida? Não, eles não entendem o que é vida, eles não fazem sentido do que é vida, eles não fazem sentido do que é o ser humano. Sabe por quê? A vida e o ser humano só podem ser descobertos, só podem entendidos à luz da palavra de Deus. Davi sabia disso. Tu, olha como é que ele começa o versículo. Tu, ó Senhor, me farás ver, me farás conhecer a vereda da vida. O que é o homem, de onde viemos, o que nós somos e para onde vamos. Quer descobrir? Culto de quarta, 7h30. Tá com o pastor Leonardo. Ok? Próximo ponto. A alegria plena da tua presença. Irmãos, adolescente, olha para mim agora, meus olhos aqui, ó, meus olhos. Se você não aprender sobre Jesus, Jesus sempre será um negócio, uma pessoa, qualquer coisa, sem valor, sem interesse, que não te desperta vontade. Deixa eu te explicar. Mateus não deveria, mas gosta muito de pudim. Mateus gosta de pudim ao ponto de tomar glifágio para comer o pudim. Remédio diabético, certo? Porque Mateus gosta do pudim. Pudim. Se você vier até mim,
com uma paçoca e falar: Mateus, o que você quer hoje? Um pudim ou uma paçoca? O que você acha que eu vou pedir? Pudim. Porque para mim o pudim é muito mais interessante do que a paçoca. Sabe qual é o problema? Você ainda não acha Jesus mais interessante do que a vida que os seus amigos te apresentam. A vida que os seus amigos te apresentam ainda é muito mais interessante do que Jesus. A vida que seus amigos apresentam é pudim. Jesus, paçoca. Como que você resolve isso? Como você ganha interesse na alegria de Deus? Conhecendo a Deus melhor. Se eu digo assim, vamos para o parque, qual é a primeira pergunta? Que parque? Se eu falo assim, vamos ao Beto Carreiro, vamos à Disney. Rapaz, vocês se animam rápido. Sabe por quê? Vocês sabem o que tem na Disney. Na Disney tem muita alegria, tem muito divertimento diversificado. Vocês sabem o conteúdo da Disney. Sabe qual é o problema? Vocês têm pouco conteúdo sobre Jesus e sobre a alegria de Jesus. Mateus, por que tu está dizendo isso? Porque vocês acham que santidade é ser emburrado. Vocês acham que santidade é ser triste, cara fechado assim. Ó, quanto mais cara... Todo dia triste na igreja. Aquela expressão de alguém muito espiritual, de alguém muito devoto, né? E todo dia emburrado, Juninho, todo dia... Meu Deus, quem foi que disse que cara triste é expressão de santidade? Deixa eu te lembrar uma coisa, ó, isso aqui mudou minha vida. Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os irmãos. Quem foi o homem mais santo da terra? E ele foi o homem mais alegre da terra. Santidade traz alegria. Santidade trará ao coração de vocês alegria. Por último, eterno prazer à tua direita. Eterno prazer à tua direita. No meio de tantas vozes, meus irmãos, ter sempre o Senhor diante de você, ter sempre o Senhor diante dos seus olhos, a fim de que Ele seja seu eterno prazer, é a grande realização da sua vida. Você pode ser o melhor neurocirurgião do mundo, você pode ser o melhor economista do mundo, você pode ser o homem e a mulher mais realizada do mundo, socialmente. Mas enquanto você não tiver Deus sempre diante de você, eterno prazer, enquanto você não puder dizer, não tenho outro bem além de ti, tudo irá se reduzir ao nada. Por favor, como diria Paulo, por favor, eu rogo a vocês, tenham sempre o Senhor diante dos olhos de vocês. Feche os olhos, eu quero orar. Ó Deus, que essa palavra tenha sido uma flecha no coração dos meus irmãos. Cada porção verdadeira, cada porção fidedigna às Escrituras. Que tenhamos o Senhor sempre diante dos nossos olhos. Faça-nos conhecer a vida. Faça-nos conhecer a tua alegria. Faça-nos conhecer o prazer eterno que está à sua direita. Faça-nos desfrutar em totalidade de quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.